A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para mais esse podcast abençoado, para estudarmos mais uma lição do trimestre, segundo trimestre de 2026. Aliás, é a última lição. Nós queremos aqui já agradecer a Deus por esse trimestre, porque foram lições abençoadas que nós estudamos. Eu acredito que todos que estudaram essa lição aprenderam, né, foram edificados, e eu creio que todos nós, de fato, saímos ganhando. Então, nós queremos agradecer a Deus e também aos nossos queridos irmãos que nos assistem, que compartilham os nossos vídeos, e aos alunos da Escola Dominical, aos professores da Escola Dominical, que Deus continue abençoando os amados irmãos no próximo trimestre. E para nós encerrarmos esse trimestre, nós contamos aqui com a presença do nosso presbítero Adão Neto, que está aqui conosco. Irmão Adão, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, presbítero Elias, a paz do Senhor Jesus a todos, amados e meus queridos irmãos. Bem ressaltado aqui pelo nosso presbítero, né? Hoje estamos aqui na última lição do segundo trimestre, já aí, portanto, para iniciar o terceiro trimestre de 2026, e só temos a agradecer a Deus por tudo que já aprendemos durante este ano, e eu tenho certeza que vamos continuar aprendendo ainda mais. Muito bem. Inclusive, presbítero Adão, nós estamos aqui com a nova lição, né? Isso, olha A aí. nova lição do novo trimestre, de terceiro trimestre de 2026, uma lição linda, né? Abençoada, que eu acredito que também será uma bênção. A Igreja dos Gentios, do chamado missionário à consolidação do evangelho entre os povos. Então vai ser uma lição também muito boa, com certeza, né, Modão? Vai ser excelente, né? Uma lição bem doutrinária, uma lição bem participativa. Será algo assim maravilhoso para nós aprendermos aí a trajetória, o início da igreja, a caminhada missionária, a caminhada de fé, né? Amém. Muito bem. Então, meus irmãos, nós sempre mencionamos, fazemos questão de frisar que este programa é um programa da Igreja Assembleia de Deus em Altamira, tendo como nosso pastor presidente Joel Mendes Oliveira, pastor Joel Mendes Oliveira, que, portanto, nos dá a oportunidade de estarmos aqui para fazer esse trabalho em nome da nossa querida igreja de Altamira. Então, Modão, nós vamos hoje estar encerrando esse trimestre e nós estudamos, Modão, sobre os três maiores patriarcas da história, podemos dizer assim, né? Abraão, Isaac e Jacó não são os únicos patriarcas. Aquele modelo patriarcal predominou, né, em Israel por muito tempo, né, e muitas gerações. Mas nós, o nosso comentarista, ele fez questão aqui de mencionar esses três patriarcas, porque eram os que mais são os que mais se destacam, assim a gente observa, e foram exatamente esses três patriarcas que, digamos, deram origem às 12 tribos de Israel, que de onde veio o Messias, né? A gente vai até estudar isso em um outro ponto aqui da lição, né? Exatamente. A linhagem, né? Sim, a linhagem do Messias, né? Então, nós estudamos aqui sobre Abraão, Isaac e Jacó. E essa lição de hoje, lição 13, que traz como tema o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó, é uma espécie de resumo na conclusão da lição. Então, modão, nós estudamos aqui o primeiro personagem, Abraão, que isso a lição vai trazer aqui. Esse Abraão, nós conhecemos muito bem a história, e com Abraão nós aprendemos muita coisa, né? Inclusive a lição aqui, ela trata de o legado de fé desses três patriarcas, e o legado, Adão, o legado ele é parecido com a herança, mas ele tem uma Isso. diferença da herança. É importante a gente mencionar isso, porque muitas vezes os irmãos, a gente fala tanto vezes em legado, e às vezes a gente vai terminar a lição e os irmãos não, de fato, não terão um conceito de legado, mas precisamos deixar aqui um conceito mais claro de legado. O legado, ele, digamos, é um parceiro da herança, é muito próximo da herança, né? Mas o que acontece? A herança, digamos, quando alguém morre, ele deixa a herança para alguém. O legado, a diferença do legado é que a pessoa, quando morre, ela deixa o legado em alguém. O legado, ele fica em alguém. Fica Você marcado. fica É como se marcado fosse uma marca, na né? pessoa. Então, a pessoa não fica com o legado, ele fica, na verdade, ele não fica assim, não é que foi como a herança que foi deixado para ele. Não, o legado fica nele, foi deixado nele o legado.
né? Então, até de um ponto de vista jurídico, a herança, quando alguém morre, por exemplo, ele deixa o seu patrimônio, nesse patrimônio vem incluído as dívidas. Isso. Então, a herança, quem herda a herança, ela herda também as dívidas, né? Se alguém tem um patrimônio, digamos, de R$ 1 milhão e morre e deixa para o filho, e ele tem, digamos, 500 mil de dívida, ele vai herdar esses 500 mil de dívida também. O Exatamente. legado não, o legado não vem dívida. O legado não. Quando alguém morre, digamos que deixa um legado para alguém, do ponto de vista jurídico, é só, digamos, é só aquele lucro mesmo ali. Digamos, deixou um prédio para essa pessoa. Como um legado, é só aquele prédio. Então, ele não tem dívida nenhuma. Então, é um pouco diferente da herança, o legado, né? Então, a gente vai estudar nessa lição de que nós herdamos muitos legados com esses 3 patriarcas. Porque, começando por Abraão, que a gente vai já ver aqui no primeiro ponto da nossa lição, mas é importante a gente salientar já desde o início, que Abraão ele já nos dá um grande exemplo de fé, quando Deus chama ele, né? É o que o nosso primeiro ponto vai dizer, que Deus chama ele e o alcance do legado e de fé de Abraão. E ele não duvida, né? Você imagina, irmão Adão, Abraão, ele nem era, digamos assim, uma pessoa crente, evangélica, no nosso ponto de vista, assim, né? E nem era também judeu. Ele não servia a Deus, mas Deus chamou ele e ele aceitou o desafio, né? Exatamente. É um desafio muito grande, né? É algo impressionante, porque veja bem, assim como o senhor falou, né? Questão do Uhum. legado. O legado é Sim. aquilo que a pessoa deixa de referência para as gerações Aham. futuras, né? Então nós somos essas gerações futuras. Uhum. E Sim. como é que nós absorvemos aquilo que Abraão deixou para nós, né? Uhum. Quando Deus chama ele e ele aceita, quando Deus chama ele e ele tem a coragem de ir, né, de sair da sua terra, da sua parentela, de aceitar o desafio do Senhor, mostrando a fé que ele tinha em Deus, Uhum. ele nos deixa um legado além de fé, um legado também de coragem, né? Um legado de ousadia, um legado de animosidade, né? Uhum. Porque para você sair da sua terra com apenas uma ordem de Deus, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Para você sair da sua terra assim, você Uhum. precisa de muito É, ânimo, coragem, é. força, precisa de muita fé, né? Sim, com Naquele que está lhe certeza. mandando, lhe ordenando que você saia. Então, Abraão deixa esse legado, além de fé, um legado de coragem, um legado de animosidade, um legado e, portanto, para nós temos ainda mais fé no Senhor. Isso é muito interessante, né? Sim, com certeza. Então, o irmão até colocou aqui, as famílias da terra seriam abençoadas é, através de Abraão, a Bíblia diz, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o irmão colocou aqui, as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Então, além, irmão Adão, dessa, Sim, dessa fé que ele deixou para nós, né? Essa inspiração, além de tudo isso, nós tivemos essa outra grande herança, né? Que foi o Messias, que veio realmente de Abraão. Então, veja só, Deus, é, ele tinha um plano para trazer o Salvador da humanidade, né? E ele exato. começou esse plano, digamos assim, na pessoa de Abraão. Ele chamou Abraão para dar início a esse projeto, né? A esse propósito. E aí a gente, além de herdar o legado de fé, de confiança de Abraão, a gente ainda herdou o melhor de todos, né? Que é o Messias, né? Muito Exatamente. interessante. Então aqui o segundo subtópico diz assim, a fé incondicional de Abraão. Aí o irmão colocou o versículo aqui. O que é fé? A Bíblia diz lá em Hebreus, né? Sim. Fé é o firme fundamento Fundamento. das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Pois foi Exatamente. isso que Abraão fez. Ele não via aquilo ali, aquela terra, ele nem sabia onde era, para onde era, segundo os comentaristas aí, era uma média de 2.000 quilômetros de distância. Ele nunca tinha ouvido nem Longe. falar nessa terra, possivelmente. Naquele tempo não tinha redes sociais, não tinha comunicação como tem hoje, né? Tinha Você nada, né? imagina ele acreditou. Ele disse, não, pois eu vou. Então, é por isso que realmente é um grande exemplo para todos nós, porque ele acreditou sem ele ver. Isso é fé, é exatamente o conceito de fé que o autor da Epístola aos Hebreus coloca aqui para nós, né? E trazendo para nós essa questão de fé, né, o significado de Uhum, fé, né, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, aquilo que o uhum, senhor acabou de tratar, que a Bíblia nos diz, né? Nós, trazendo para nós, para a nossa vida hoje, é justamente aquilo que nós precisamos como servos do Senhor uhum, para continuar a nossa caminhada na fé cristã.
Sim, né? sim. É justamente sabendo de que a nossa recompensa, por mais que nós não estamos vendo aqui agora, por mais que nós ainda vamos ver, por mais que nós estamos esperando, mas é justamente essa prática de fé que vai nos levar à nossa salvação, Sim, né? com Então é certeza. isso que nos dá ânimo, é essa esperança, é isso que nos faz continuar a caminhada, é isso que nos faz com que nós não desistimos, né, da Sim, caminhada de com Cristo. É essa certeza. fé que nós temos no Senhor e nas suas promessas. E até por isso, irmão Adão, que foi o autor da Epístola aos Hebreus, colocou lá no capítulo 11 essa galeria dos heróis da fé, né? Exatamente para isso, para Exato, fortalecer a nossa fé, para nos animar, para saber que assim como eles venceram, nós também conseguiremos, né? exato. A gente vai ver mais na frente aqui que eles moravam em cabanas, diz a Bíblia em Hebreus, esperando a promessa que eles saberiam. Então eles nem assim, eles não focavam em bens, construir casas né, de material fixo, não, ele morava em cabanas, porque tinha convicção que realmente a herança deles futura estava no céu. Então ele tinha essa convicção. Então eles nem quiseram se apegar muito a essa terra, a esse mundo, porque a fé dele realmente estava no porvir, no futuro, né? Assim como a Exato. nossa também, né? E só um ponto importante aqui, Sim, presbítero, é que a fé, ela é algo tão interessante que ela vai gerar em nós a obediência ao Senhor, sim, né? Assim como gerou em Abraão a obediência, que na mesma hora que o Senhor o chama, ele obedece ao Senhor, e aí depois Deus vem e confirma, né, as promessas dele na vida de Abraão, e nós também é assim, né? A fé que nós temos em Deus e na sua palavra vai gerar uma obediência naquilo que Deus nos ordena, naquilo que Deus sim. espera de nós, naquilo que Deus pede para nós, né? Vai gerar uma obediência também diante dos homens, na igreja, as nossas lideranças, né? Uhum. Então a fé em Cristo, ela gera essa obediência. Isso é interessante para retratar aqui nessa lição. Sim, com certeza. Então vamos direto para o segundo ponto agora, já a questão de Isaac. Abraão, a gente já viu que nós aprendemos muito com Abraão, apesar das falhas, vamos ver isso lá no terceiro subtópico, as falhas, né, que vai ser mencionada lá, mas mesmo assim, a gente aprendeu grandes lições com Abraão, até hoje ele é considerado o nosso pai na fé, né? Então vamos aqui para o segundo ponto, que é o legado de Isaac. Pronto. Isaac, Maldão, ele é o menos mencionado na Bíblia dos três patriarcas. Eu tive observando, na verdade, o nome de Isaac é mencionado em 4 capítulos apenas da Bíblia. Já Abraão ele é mencionado em 12 capítulos. E de Isaac é mencionado apenas em um capítulo, em 4 capítulos, e a história dele, de fato, só é mencionada num capítulo. Então ele só é Mas isso no protagonista. modo geral Não, ou só no não. Antigo Sim, Testamento? sim, só lá Só no Antigo em Testamento. Gênesis, na história de Gênesis aqui, Sim, né? sim, perfeito. Contando a história dos três. Então, Isaac ele é protagonista, de fato, num capítulo apenas, o capítulo Uhum. 24, né? Que vai contar a história de Isaac. Já, Jacó não, Jacó ele começa lá no capítulo 24 e vai até realmente até o capítulo 50 de Gênesis. Então, Sim. todo o É uma restante, história longa, né? lá tá Extensa. a morte de Jacó, né? Então, mas Isaac, nem por isso ele é menos importante que os dois. Exato. Muito pelo contrário, Isaac também é um dos que, inclusive, a gente vai já ver aqui que ele foi muito mais até cauteloso do que o próprio pai. Você pode observar que, no caso da promessa de ter filho, né, nós vimos que Sim. Abraão, ele não esperou a promessa. Aí ele recebeu um presente da esposa, né, que foi a sua serva Agar, e acabou procriando com ela, achando que estava cumprindo a promessa de Deus. Você observa que Isaac não fez isso. Ele esperou. A Esperou. Bíblia diz que ele orou 20 anos para que Deus curasse a sua esposa da infertilidade, e Deus curou no momento certo e deu o filho para ele. Então ele realmente foi um grande exemplo, né? Então vamos ver aqui o legado de Isaac. Aqui no segundo, já quase no segundo subtópico, segundo parágrafo, quer dizer, diz assim: tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias diversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. Ele está falando aqui do nome de Isaac, né? Que É, quer o dizer sorriso, né? significado que Então, era riso, quando ele né? chegou, né? Aí ele trouxe essa alegria, esse sorriso para a família, tudo, né? E acredito que até mesmo o céu ficou feliz, né? Até os céus se alegraram com a chegada de Isaac, porque realmente, como nós já dissemos, de lá viria o Messias. Então, o Isso. projeto de Deus sendo realizado. Então, quando nasce Isaac, né? Todo o céu se alegra, porque era o cumprimento, né, da promessa de Deus sendo realizada, e que a promessa do Messias
havia começado com o nascimento dele, né? Então aí o irmão vem dizer aqui que todos aqueles que acreditam também, que esperam no momento certo, também alcançam também a bênção do Senhor, né? Perfeito, né? Quando o senhor retrata aí, né, a questão de que Isaac foi mais paciente que o pai, Uhum, nós percebemos que enquanto a fé de Abraão levou, né, a Abraão ter uma coragem, uhum, uma obediência no Senhor, a fé que tinha sobre a vida de Isaac, que ele tinha em Deus, gerou nele aí, portanto, um certo tipo de confiança, né? uhum. Além de obediência, gerou uma confiança nele em Deus maior do que o seu próprio pai, né? Então nós Sim. vemos aqui que o legado que Isaac nos traz aqui, e o comentarista deixa bem claro aqui na lição, é justamente esse, né? É um legado de fé, mas uma fé atrelada, além da obediência, também a confiança, ele cita até uma obediência silenciosa, Uhum. né? Ou seja, uma obediência que ele apenas esperava, não reclamava, não murmurava, apenas esperava, né? E isso aqui é muito importante e traz um legado para nós de suma importância, né? De Isaac, na vida de Isaac. Pois é, eu mesmo aprendi muito com essa lição, com a vida de Isaac. Veja Sim, que eu já tinha lido, claro, todos nós já conhecemos essa história, mas eu aprendi muito com essa lição aqui, quando o irmão colocou aqui a história de Isaac. A gente vai lendo e vai tirando lições para a nossa vida, né? Então, aqui no segundo tópico da lição, segundo subtópico do segundo tópico também, né? sim, Segundo tópico e segundo subtópico. Eu vou ler aqui bem quase no final, que diz assim: o legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. adversas. Isso. Então veja só, Isaac, eu fico até observando assim, Abraão, digamos, ele não nasceu conhecendo a Deus. Ele já Isso. foi servir a Deus já depois de adulto, depois de velho, digamos assim, com 75 anos, né? Já Isaac não, ele foi diferente. Ele nasceu Nasceu já aos ali, pés do Senhor. O seu já pai já servia a alicerçado, né? Deus. Então veja que ele, por isso que ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz aqui até o seu caráter, a sua personalidade era muito tranquila, era sereno, né? Era aquele homem. Você vê que o povo lá do que aterraram o poço, como é que é o nome do pessoal? Esqueci o nome do povo lá, rapaz. Esqueci. Tomaram conta do poço dele e aterraram os poços. Ah, sim, E sim. aí ele cavava outro. Ele não Fazia reagia, outro né? poço, Ele não exatamente. reagia. Os Aí vizinhos dele iam é, contra ele, ele ia eles lá. iam lá de novo e aterrava o outro, jogava entulho. Em meio à Aí inveja, em meio a tudo. a Isaac ia cavava outro, não, mas ele nunca procurou a confusão. Veja só que, às vezes, eu até falei aqui quando eu comentei essa lição, que às vezes a gente, arruma um problema por causa de nada, por uma coisinha Isso. pequena. Não, gente, naquele tempo, segundo a lição falou até aqui, um poço naquele tempo era como se fosse uma mina de petróleo. Era algo importantíssimo. E Isaac não fez briga de jeito nenhum, ele abriu mão. Então ele era um homem sereno, como diz a lição aqui, uma pessoa muito exemplar para todos nós, para que nós possamos tirar a lição da vida dele, né? Muito importante, eu achei assim a questão de Isaac. Ele diz aqui que, apesar das circunstâncias, às vezes, não ser favorável, mas mesmo assim Isaac estava lá. Claro que a gente vai ver também no último ponto que ele também teve também falhas, porque era comum de nós, também tinha as suas falhas, né? E ele também apresentou falhas, também a gente vai ver no último ponto aqui, assim como seu pai mentiu também, né? Com medo de morrer, mas quem não mente Sim, com medo de claro, morrer, né? é inevitável, né? Sim. Tem hora que, afinal, todos nós, eles também, né? Aham. Todos nós somos seres humanos, propícios às falhas, né? E a Bíblia não omite nenhuma falha desses Sim, grandes homens de pois Deus, é. né? Essa é uma Homens das. que tiveram fé, foram obedientes, igual Abraão, Isaac, Uhum. Jacó, mas que também tiveram as suas falhas, né? Sim, Alguns em mentira, né? Outros em engano, tiveram sim, as suas falhas, mas não deixaram de ser homens de Deus por isso, né? sim, com certeza. Então, esse é o nosso Isaac, né? O filho da promessa, como diz aqui. O homem que tinha resiliência, ele era um homem resiliente, Resiliente, paciente, palavra do calmo, né? século, né? E muito temente a Deus. Vamos direto aqui para o terceiro, o legado de Jacó. Jacó é aquele patriarca, assim, digamos, que mais causou situação, né? Você vê que ele teve mais episódios na Bíblia. A gente observa que ele tem mais episódios acerca de Jacó.
Diz a Bíblia que já no ventre materno eles já vinham com conflito os dois, ele com o Já irmão, vinha né? brigando já. Então você já vê que ele digamos, é o mais badalado É, no próprio livro do Gênesis, né? Dos três, ele é aquele que mais causou situações. Então a gente vai agora estudar acerca desse patriarca Jacó. Eu faço questão de ler esse primeiro ponto que eu achei muito interessante sim. e, e eu vou ler essa parte que é muito importante. Veja só, homens com virtudes e erros, que você já falou aqui, né? Todos têm virtudes e todos nós temos nossos erros, nossas falhas. Exato. Olha só, a Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que já Abraão, Isaac e Jacó, assim como as famílias, não eram perfeitas. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e dos nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Isso aqui me chamou a atenção, Modão, isso aqui. Porque eu não vou nem dizer aqui só os nossos familiares, mas aqueles que nos cercam. Eu acho que quando a gente passa a entender isso, eu acho que a gente passa a compreender melhor a sociedade como um todo. Exato. Porque às vezes a gente cobra demais do outro. Por exemplo, você, nós somos líderes, né, de áreas, né, de setores. E aí, se você não entender isso aqui, se você não chegar a essa conclusão, você vai cobrar, às vezes, das pessoas que nós lideramos, aquilo que às vezes é até impossível de conseguir. A gente vai exigir demais, e aí você vai quebrar a cabeça demais, porque às vezes você está exigindo algo que nem você não cumpre, né? Às Costumo vezes que nem dizer nós não que conseguimos. às vezes a gente fica velho mais cedo, com essas Sim. preocupações fúteis, né? Querendo que a pessoa dê aquilo que, coitado, que ela não consegue, Não e você quer consegue. porque quer, não, mas não tem que ser, mas tem que ser assim, mas tem que ser assim. E aí, depois você vai observar que não, que todos nós temos nossas falhas e que às vezes a gente não vai conseguir, muitas das vezes, porque nós não somos perfeitos. Aí Exato. você exige que a pessoa seja 100%. Qualquer errozinho você já está cobrando, exige, não pode de jeito nenhum e tal. Meu irmão, todos nós passamos por erros, passamos por fracasso em algum momento, né? Falta de fé, às vezes, porque isso aqui aconteceu com todos os três patriarcas aqui. Mas mesmo assim, você observa que esses três patriarcas, mesmo com as falhas, mas o próprio Deus faz questão de mencionar os três. Quando a Bíblia vai se referir a Deus, aí diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac, de Exato. Jacó. No Deus, Novo mesmo, Testamento mesmo com também, as né? Os falhas, escritores sim, mesmo com as suas citaram, falhas, né? eles são mencionados assim. Deus diz assim: eu sou Exato. o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Porque eles eram perfeitos? Não, eles eram como nós, imperfeitos também. Então a gente precisa começar a entender isso, que a busca pela perfeição, claro, nós vivemos nela constante, é uma busca constante. Agora, não vamos exigir dos outros uma perfeição total, porque nós ainda não chegamos lá. Né? A gente vai chegar ainda lá depois da glorificação. Né? Até então, nós estamos nessa busca, nós estamos lutando e É às vezes vamos perfeito. passar por esses altos e baixos. Né? E um detalhe importante é que esse ambiente familiar saudável, Uhum. que é ser encontrado, né, depois com Jacó, acontece depois que é uma transformação do entendimento dele. Sim, É sim. como se ele passasse ali por uma convenção, Uhum. né? É como se aceitasse Jesus como Salvador de sua vida, né? Sim, Trazendo para uma linguagem nossa. E ali ele passa por essa transformação e aí consegue obter um ambiente familiar, saudável, né? Um sim. Aí ambiente tudo saudável. mudou, né? Você Tudo mudou na observa que vida dele. Ele mudou. passa por uma transformação completa, uma transformação verdadeira. Sim, Isso mostra também que é um legado que ele nos traz, sim, né? claro. Que a fé, enquanto Abraão, a fé gerou coragem, obediência, Isaac gerou confiança, obediência, aqui a fé gera uma transformação na vida da pessoa também, Sim, sim, né? A partir do momento que ela reconhece o Senhor, que ela aceita o Senhor, que ela confia no Senhor, há uma transformação de vida. Né? sim, Isso para nós é muito importante, porque às vezes também nós queremos como seres humanos resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa sim, força, né? Mas precisamos sim do entendimento completo do Senhor sobre a nossa vida, do Espírito Santo de Deus atuante em nossas vidas para nos ajudar
naqueles momentos mais difíceis, mais desafiadores, contra a nossa carne, contra Sim, o inimigo das nossas vidas, é necessário que haja, portanto, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, né? com certeza. Diz aqui, olha, o segundo subtópico: o arrependimento muda destinos. Exato. Depois que Abraão, ou que Jacó mudou de vida, depois que ele lutou com Deus, interessante que me chama a atenção que Jacó, ele saiu da casa do pai dele para ir para a terra do sogro dele, acho que é a terra de Arã, parece que era Arã a terra, né? Sim, E, segundo os teólogos, ele devia ter uma média de 75 a 77 anos. E aí você vai ver que ele não conhecia Deus ainda direito. Ele era filho de crente, ele era neto de crente, e não conhecia Deus ainda direito. Ele só conheceu a Deus depois que ele voltou, de fato, quando ele voltou e passou por aquela transformação, que ele lutou com o anjo. A partir dali, ele teve sua vida completamente mudada. mudada, transformada. Né? E aí isso me chamou a atenção, isso porque, será, como é que nós estamos, será? Será que nós já passamos por essa transformação? Será que a gente não está como Jacó, muitas das vezes, né? Que a gente possa refletir nisso. Como é que nós estamos mesmo? Nós já fomos mudados também? Ou ainda precisamos ainda precisamos lutar com o anjo? Será que a gente não está precisando também ainda lutar com o anjo para ser tocado, para poder mudar de E aqui vida? nos traz um exemplo, né? Às vezes Sim, a pessoa, eu já nasci no evangelho, eu sou crente desde criança, então não sim, preciso mais sim, disso, não preciso mais daquilo, eu já sim, sou entendido. Mas não, às vezes pode ter nascido num ambiente sim, cristão, um lar cristão, com com os pais certeza. cristãos, mas ainda não encontrou com Jesus. Sim, Isso é um grande o exemplo. pai de Isaac, ou de Jacó, já nasceu, digamos, num lar cristão, num lar Exato. judaico, né? Então, e ele também já nasceu, mas estava lá com 90 anos, com 70 anos, e ainda não conhecia Deus direito. Então, essa é uma lição que fica para todos nós. Você que nos assiste, vamos refletir um pouco mais. Será que nós não estamos precisando lutar com anjos também, não, para mudar de vida? E sair de lá mancando? Às vezes estamos precisando disso. O que está faltando, às vezes, com muitos crentes, às vezes é isso. É o toque do anjo para poder sair de lá mancando, para mudar de vida. É Aí sim, verdade. a partir daí, temos uma vida mudada. Para nós encerrar, o terceiro subtópico, o último, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração tem propósitos específicos. Então, veja só, irmão Adão, aqui quando Jacó ele vai para lá, para a terra do sogro, aí ele contempla aquela escada, né, e tem aquele sonho que tem a escada e tal, e aí quando Deus falou com ele ali, ele achou aquilo tão interessante que ele disse assim: Deus estava aqui e eu não sabia, né? Esse lugar é a casa de Deus e o Senhor está aqui, eu não sabia. Por quê? Porque ele não conhecia Deus direito ainda. Mas aí Perfeito. ele disse assim: olha, Senhor, mas se tu me abençoar, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar o dízimo disso, daquilo. Aí Deus prometeu que ia abençoar ele. Mas agora, quando ele estava lá na casa do pai há muito tempo, na casa do sogro, quer dizer, Sim. Deus falou assim: olha, Jacó, eu já fiz a minha parte, eu te abençoei, agora também faz a tua. Volta para a tua terra, né? Para poder nós cumprir a promessa. Então, assim, Jacó teve que fazer também a parte dele. Por isso que ele voltou para poder passar por essa transformação, né? Porque era o que estava faltando. Deus já tinha abençoado ele porque prometeu. Então, Deus promete e cumpre. Agora faltava Jacó cumprir com a parte dele. E aí, Exatamente. nessa viagem de lá para cá, obedecendo já a ordem de Deus, é que ele vai passar por essa transformação abençoada, né? E aqui o comentarista nos deixa bem claro, né? Uhum, Que Jacó, ele erra uhum, enganando seu pai, sim, sim. né? Mas o irmão de Jacó, Esaú, também erra. Sim, porque vendeu, né, a primogenitura, né? Exatamente, porque vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha, né? É. Então aqui há uma sucessão de erros, né? Há Uhum, vários erros ali sendo cometidos, né? E era sim. preciso que Jacó consertasse tudo isso. Sim, Né? que agora caía na costa dele. Por quê? Porque ele Exatamente. seria o pai das 12 tribos, né? Perfeito. Então, Modão, resumindo aqui, veja só, vamos ler aqui as três sinopses da lição. Aprendemos com Abraão que Abraão deixou um legado de fé para Israel e a igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Isso foi o que nós aprendemos com Abraão. Agora com Isaac, sinopse 2. Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança Para para judeus e judeus gentios. e gentios, ou seja, para todas as pessoas, né? E Jacó, aprendemos o que? Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaac. Né? Aquela aliança feita com Abraão, a gente vê lá em Gênesis, acho que é no capítulo 15, que lá
eles matam os animais, e Abraão começa a Isso. andar sobre os animais, né, ali, era um tipo de aliança que era feito. Aquela promessa que Deus fez ali, aquela promessa passou para Isaac e depois ela passou para Jacó. Jacó era responsável por aquela promessa. Por isso que ele precisava passar por essa transformação e mudança de caráter, né? Exato. E isso aconteceu porque era um compromisso de Deus. A promessa não estava mais agora em Abraão, não estava mais em Isaac, a promessa agora estava nele. Jacó. Então ele precisava passar por essa transformação. Então, vamos estar encerrando por aqui. Nós queremos agradecer a Deus, né? Vou ler a conclusão só para a gente fechar aqui. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Isso aqui para nós é fundamental, isso aqui fecha com chave de ouro. Toda a história, como já dissemos aqui, dos patriarcas, desses 3 patriarcas, né? Elas foram importante para toda a raça humana, para todas as pessoas, porque como já foi dito, através de Abraão seria bendito todas as nações da terra, né? E eu vou ler aqui o Gálatas, capítulo, só para nós encerrar aqui, 3,16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas fala de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Ele coloca aqui, o próprio apóstolo Paulo botou aqui. Então, toda essa história, a descendência de Abraão, a semente de Abraão, de Isaac e Jacó, de fato, tudo isso é um resumo de que isso chegaria em Cristo. Tudo isso aí estava focado em Cristo. Toda essa grande descendência que se falava aí, não estava, assim, de um modo geral, não seria muita coisa, não. Assim, muitas descendência, seria uma única descendência, que seria o próprio Cristo. Então, por isso que o irmão colocou aqui que através desses patriarcas, não só Israel, mas todas as nações, todas as pessoas são beneficiadas através do sacrifício de Cristo, porque veio daqui dos 3 patriarcas, né? Perfeito. Isso mostra o plano perfeito de Deus, né? O projeto que Deus arquitetou, né, para a salvação da humanidade. Isso é Sim, algo perfeito. é muito lindo, né? Então, meus irmãos, aqui está a conclusão do nosso trimestre. Concluindo mais um trimestre, que Deus possa abençoar para que no próximo trimestre nós possamos estar de novo aqui abençoados, junto para aprender juntamente com vocês, todos nós aprendendo mais da palavra de Deus, e que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe.